Fala, senhores, Michel aqui. Hoje vamos falar sobre Bitcoin e Ethereum. São as duas maiores criptomoedas do mercado e você vai entender exatamente o que é uma, o que é outra, a diferença e a semelhança entre elas. Por que que todo mundo fala sobre Bitcoin e Ethereum? Hoje você vai entender aqui no nosso Pobre Show. É um prazer estar com você aqui em mais um programa. Acompanhe a gente, siga o canal, é importante demais para você não perder essa oportunidade muito boa que a gente está passando de crescimento muito acelerado do mercado cripto, perfeito? Pegando na minha colinha aqui, o que a gente vai ter hoje? Eu vou te falar o que é Bitcoin, vou te falar o que é Ethereum, vou te falar a diferença entre os dois, vou te falar o impacto deles no mercado e no ecossistema como um todo e principalmente o que você quer saber aí, qual dos dois é melhor para investir, vou te falar sobre isso nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado lá em 2009 por uma pessoa com pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Essa pessoa não é conhecida, ou essa empresa, ou sei lá o que for, não é conhecido, nunca revelou a sua identidade. Ele surge como uma resposta ao que vinha acontecendo no mundo em 2008. Em 2008 a gente teve uma crise enorme, quebra dos maiores bancos dos Estados Unidos, e o Bitcoin surge em 2009 como uma resposta a isso. Essa resposta se baseia basicamente no seguinte: o Bitcoin, quando ele nasce com a ideia de ser descentralizado, livre de influência política, governamental, enfim, e principalmente livre mercado, deixar o mercado funcionar sem outras coisas, sem, por exemplo, taxa de juros, sem, obviamente que sempre existe taxa de juros, mas estou falando assim, taxa de juros determinada por algum banco central, pronto, sem banco central, o Bitcoin existe e o mercado vai dizer por oferta e demanda se o preço dele vai subir ou cair. E aí, para que isso funcionasse sem ter esse centralizador, um banco, um governo, um banco central, qualquer coisa, ele utilizou de uma tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia ela é uma rede de computadores que, ao estar com todos esses computadores conectados, ele permite que o Bitcoin exista sem depender de ninguém. Eu posso conectar um computador na rede do Bitcoin hoje para ajudar nas validações e fazer com que o Bitcoin se torne mais forte. E eu estou no mesmo nível de qualquer pessoa do mundo. Não tem ninguém acima de mim, por exemplo, que poderia falar: não, eu sou melhor do que você, eu estou hierarquicamente superior a você por qualquer motivo. Não existe isso, uma rede descentralizada com poderes laterais. E aí, para que isso funcione, eu preciso de fato conectar computadores lá. E essa conexão de computadores gera um consenso chamado Proof of Work. De forma muito simples para você aqui, funciona da seguinte forma: cada computador contribui um pouco e aí dá a sua prova de trabalho, que é a tradução do Proof of Work, e ao dar essa prova de trabalho você recebe uma recompensa em Bitcoin. O Bitcoin tem uma característica muito específica, são apenas 21 milhões de Bitcoins. Isso torna ele extremamente escasso. Michel, então como é que vai fazer se a gente tem 7 bilhões de pessoas? Simples, o Bitcoin é altamente fracionável. Você pode comprar 0,00001 Bitcoin e comprar, sei lá, 10 reais de Bitcoin e você consegue comprar uma fração de Bitcoin. Mas um Bitcoin inteiro hoje já passa de 500 mil reais. Aí, por todos esses motivos, ele é extremamente descentralizado, extremamente seguro e por isso é uma excelente reserva de valor. Do outro lado, nós temos o Ethereum. O que é o Ethereum? O Ethereum também é um criptoativo, mas ele não nasce só como criptoativo. O criptoativo, na verdade, nem se chama Ethereum, ele se chama Ether. Já vou explicar. O Ethereum surgiu em 2013, ele foi proposto, mas ele veio a funcionar mesmo em 2015 por um cara chamado Vitalik Buterin. Vou pedir para o nosso editor colocar ele na tela aqui. Enquanto o Bitcoin é uma criptomoeda focada em ser uma moeda de fato, em reserva de valor, o Ethereum é uma plataforma que ele permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos dentro dessa plataforma, dentro dessa rede. E por ser uma rede também descentralizada, esses contratos inteligentes e esses aplicativos são descentralizados. Então é o que a gente chama de DApps. E no caso dos contratos, são os smart contracts, que é uma tradução literal aí para contrato inteligente. E te explicando rapidinho, funciona mais ou menos assim: eu quero criar um negócio qualquer, eu quero que ele funcione na rede blockchain para que qualquer pessoa no mundo possa negociar, pagar, fazer tudo lá. Simples, eu coloco esse negócio para rodar dentro do Ethereum e eu pago, obviamente, taxas em Ether, que é a criptomoeda do Ethereum,
E por estar ali, eu ganho, o usuário ganha, todo mundo ganha. Por outro lado, pode ser criado também contratos inteligentes, que são uma espécie de aplicativo também, só que mais simples. Um aplicativo é um conjunto de contratos inteligentes ali por várias formas. Mas contrato inteligente, imagina só que eu vou comprar o seu carro. E aí você vai lá na rede Ethereum e coloca assim: o Michel vai comprar o meu carro, vai me pagar 50 mil reais. Quando ele pagar 50 mil reais, pode transferir o carro imediatamente para o nome dele. E aí você me manda o endereço da sua carteira. Quando eu pagar, automaticamente o contrato inteligente transferiria o carro para mim. Isso hoje é totalmente possível. A gente esbarra em questões legais, questão de cartório, mas hoje é totalmente possível. Um contrato inteligente ele automatiza uma série de coisas que podem ser assinadas ou que podem ser verificadas via pagamento. Diferente do Bitcoin, que precisa de um monte de computador conectado, o Ethereum ele funciona com outro formato de consenso. Não para que a blockchain do Ethereum funcione, ele utiliza algo chamado Proof of Stake, que basicamente cada um tem que dar uma prova de que está deixando um pouco de moedas lá travadas para que essas moedas ajudem na validação da rede. É muito similar à lógica por trás, mas na prática são coisas diferentes. Enquanto o Bitcoin, por ser Proof of Work, ou seja, por ter computadores conectados, ele consome muito mais energia e ele é muito mais seguro. No Proof of Stake tem um consumo muito reduzido de energia, mas a segurança, apesar da gente não ter histórico, ela teoricamente é menos segura do que o Proof of Work. Tem um adendo aqui, um adicional para o Ethereum, que o Ethereum ele permite a criação de NFTs. Você já deve ter visto aqueles macacos e tal, aquilo ficou muito famoso, principalmente quando a gente teve alguns artistas comprando, como Rihanna, Neymar, um monte de gente assim. Só que os NFTs eles podem ser qualquer coisa, inclusive a tokenização. Uma tokenização nada mais é do que a transformação de um direito de algo jurídico em NFTs. A Tokeniza, por exemplo, apoiadora aqui do nosso canal, a Tokeniza ela faz tokenização de imóveis, de bens, cara, qualquer coisa que tenha valor é possível tokenizar lá dentro da Tokeniza. Inclusive, se você quiser não só investir, mas também captar, a Tokeniza pode ser um lugar interessante para você. O que a Tokeniza faz é transformar esses bens em NFTs, e esses NFTs podem ser negociados e dessa forma ela consegue ligar os dois pontos, o mundo real dentro do mundo da blockchain. E aí tudo isso é possível porque lá em 2015, 2013 o Vitalik Buterin teve essa ideia e 2015 ele implementou a ideia do Ethereum. Várias outras redes surgiram a partir disso, claro, e várias copiam o Ethereum. E aí não entenda cópia como algo ruim, mas eles olham para o Ethereum e falam: beleza, vou pegar essa base de conhecimento e vou criar algo que eu acho que é melhor por esse, por aquele, por N motivos. Agora que você já entendeu o que é Ethereum, o que é Bitcoin, qual a diferença entre eles? Vamos entender agora de uma forma bem didática. Começando pelo objetivo e pelo uso. O Bitcoin ele nasceu com o objetivo de ser uma moeda, uma reserva de valor. Você compra o Bitcoin porque você quer reservar o seu valor e fugir, por exemplo, da inflação da sua moeda. O Ethereum ele vem para ser uma plataforma onde contratos inteligentes e aplicativos descentralizados podem rodar ali criando uma nova economia. Hoje já existe inclusive discussão para utilizar essa ideia de plataforma e contrato inteligente dentro do Bitcoin, mas cara, esquece isso, porque na prática a gente tem o Bitcoin como reserva de valor e moeda, o Ethereum como essa plataforma. Olhando agora para a tecnologia deles nasceu muito semelhante, mas hoje está bem diferente. O Bitcoin tem uma tecnologia mais simples, ele é focado no P2P, que é uma pessoa trocar com outra pessoa. Isso faz o Bitcoin muito mais descentralizado e seguro, enquanto o Ethereum ele é focado em negociações complexas, que é o que permite criar tudo isso que a gente já falou até aqui. E aí, claro, isso faz do Ethereum muito mais escalável do que o Bitcoin, pensando em mercado para outras coisas que não sejam apenas moeda. Terceiro ponto que é importante eu trazer aqui sobre a tecnologia, a comparação entre os dois, é sobre a velocidade de transação. Enquanto um bloco no Bitcoin demora 10 minutos, no Ethereum demora 12 segundos. Michel, então o Ethereum é muito mais rápido que o Bitcoin? Sim, o Ethereum é muito mais rápido que o Bitcoin, mas, de novo, essa lentidão do Bitcoin torna ele mais seguro e descentralizado, enquanto a velocidade no Ethereum faz dele muito mais escalável e propício para abarcar o maior número de aplicativos. Outro ponto que quando a gente vai comparar as moedas não dá para deixar de lado é o consenso e a segurança delas. O consenso é aquele Proof of Work, Proof of Stake que eu falei com vocês, é a forma como
todos os envolvidos chegam ao consenso de que uma transação é válida. Pode parecer complexo, mas é mais ou menos assim. Se eu vou e te envio R$ 100, se minha esposa estava aqui do meu lado e me viu te dando R$ 100, ela é o nosso consenso de que ela viu que eu enviei R$ 100 e que você recebeu R$ 100. Se a sua esposa, marido, amigo, enfim, alguma pessoa está com você e também viu, ela também é um consenso. Ela também viu que eu paguei e você recebeu R$ 100. No mundo de blockchain, esse consenso funciona pelo lado do Bitcoin com os computadores, igual eu falei para você, pelo lado do Ethereum, colocando pessoas que têm bastante Ethereum, colocam os seus Ethereum à prova, dizendo, olha, tá aqui, de fato aconteceu porque eu estou bloqueando os meus Ethereums para que eles ajudem a validar essas transações. E aí, mais uma vez, o formato do Bitcoin leva para descentralização e segurança, enquanto o do Ethereum leva para escalabilidade. E por fim, uma coisa que não pode deixar de fora dessa comparação é a quantidade, a oferta de cada um. Lembra que preço é oferta e demanda? O Bitcoin tem uma oferta de 21 milhões de Bitcoins, enquanto o Ethereum tem uma oferta ilimitada. Michel, então isso faz do Ethereum pior. Não necessariamente, porque hoje essa inflação, essa quantidade de moedas emitidas do Ethereum, ela é controlada, fazendo com que a moeda se valorize. Olhando para o mercado, então, qual dos dois contribui mais? Não há essa resposta, na minha opinião. Porque enquanto o Bitcoin está abrindo portas, está se tornando uma reserva de valor mundial, brigando inclusive com o ouro por ser essa reserva de valor, o Ethereum ele segue crescendo como a plataforma onde a nova economia mundial será construída, onde as novas coisas, o futuro financeiro está acontecendo. Ele está acontecendo dentro do Ethereum, mas as pessoas reservam o seu valor em Bitcoin. Trazendo para uma realidade maior, é mais ou menos assim. Onde é que a sua vida financeira acontece? No seu banco, beleza. Só que onde é que você guarda o seu dinheiro? Não, vou reservar um valor aqui que ele vai ficar... que se o banco quebrar, acontecer qualquer coisa, eu tenho o meu dinheiro. Você compra ouro. Isso é uma regra hoje no mercado financeiro. As pessoas utilizam bancos e aplicativos e um monte de coisa, e reserva de valor a mais conhecida do mundo hoje é o ouro. Nesse novo mundo que está nascendo, o Ethereum vem muito mais como essas funções, como esse banco, e o Bitcoin é como essa reserva de valor substituindo o ouro. E aí, olhando para esse cenário, você pode pensar, beleza, então em qual deles eu invisto? Qual deles é melhor para investir? E aí eu te devolvo com algumas perguntas. Primeira pergunta, o que é que você está buscando? É importante isso, você está buscando especular, ou seja, investir para que o dinheiro se valorize, ou movimentação de dinheiro, o Ethereum pode ser mais interessante. Apesar do Bitcoin estar valorizando muito, mas o Ethereum tende a ser mais volátil que o Bitcoin, multiplicar mais vezes o valor. Você está buscando isso só que com mais segurança, então, poxa, olha para o Bitcoin, que comparado com o mercado financeiro valoriza muito mais, só que é bem mais seguro. Michel, você está me dizendo que o Ethereum é inseguro? Não, não estou falando isso, estou te falando que o Bitcoin é mais seguro. Agora, se eu quero investir numa tecnologia potencial em crescimento, acredito que o Ethereum seja mais interessante. Pensando em tudo que dá para ser construído dentro do Ethereum, tudo que vai ser construído dentro do Ethereum, mas já começou um monte de institucionais, ETF, um monte de coisa acontecendo que beneficiam o Ethereum, mesmo o Bitcoin sendo extremamente novo. 2008 para cá tem muito pouco tempo. O Bitcoin em si é uma tecnologia maravilhosa, mas tecnologicamente falando, quando a gente compara com esse potencial de escala, é como se o Bitcoin já fosse uma empresa grande consolidada e que obviamente iria multiplicar pouco capital, e o Ethereum fosse uma startup grande, bem consolidada, mas que com possibilidades bem maiores de expansão para diversos setores diferentes. E por fim, a minha dica aqui que eu dou para você que está buscando uma criptomoeda para investir é: cara, olhe para as duas e pense assim, por que não as duas? A diversificação, criar um portfólio é uma coisa que vai te proteger muito. Você pode sempre estar trabalhando a oscilação ao seu favor. Pô, o Ethereum valorizou muito, então, pô, eu vou realizar um pouquinho de lucro em Ethereum. Agora é o Bitcoin que valorizou muito, então vou realizar um pouco de lucro em Bitcoin. Você não fica com todos os ovos na mesma cesta, que é muito importante quando você é investidor. Agora me diz aqui, deu para entender a diferença de Ethereum e Bitcoin? Deu para entender o que é mais interessante? E por favor, comenta aqui embaixo, qual dos dois você achou mais interessante? Seja sincero comigo, isso vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo interessante para você. Muitíssimo obrigado, até a próxima terça-feira. Tamo junto.